Meus amados irmãos, a paz do Senhor, nós vamos estudar mais uma lição que estamos estudando nesse trimestre do livro dos Salmos, da editora Betel. E nós estamos na lição de número 10, que tem como título Rendendo Graças ao Senhor. Nós vamos procurar fazer o estudo dessa lição mais resumido do que as anteriores e vamos focar naquilo que é de mais importante no estudo deste salmo, que é o Salmo 118, a qual não sabemos quem é, de fato, o autor, mas que traz uma mensagem poderosa, chamando e convocando a todos nós rendermos graças ao Senhor. O nosso textuário diz: louvai ao Senhor porque Ele é bom, porque a sua benignidade dura para sempre. Está no Salmo 118, versículo de número 1. A nossa verdade aplicada diz: rendei graças ao Senhor em todo o tempo. É um princípio de vida que caracteriza aquele que está em Cristo. Então, render graças ao Senhor é um princípio, é algo base, é algo importante, algo que traz a característica daquele que está em Cristo, daquele que serve a Deus. É uma pessoa que sempre é grata ao Senhor. Objetivo da lição: características do Salmo 118, que nós vamos apresentar. Sobre a bondade e a benignidade de Deus, nós vamos falar. Que Cristo, a pedra angular, sustenta a sua igreja. Nós vamos mostrar. Se de referência está no Salmo 118, nós vamos ler alguns versículos. Diz assim o versículo 1: louvai ao Senhor porque Ele é bom, porque a sua benignidade dura para sempre. Diga agora, Israel, que a sua benignidade dura para sempre. Invoquei o Senhor na angústia. O Senhor me ouviu e me tirou para um lugar largo. O Senhor é minha força, é o meu cântico, e se fez a minha salvação. A pedra que os edificadores rejeitaram tornou-se a cabeça de esquina. Deus é o Senhor que nos mostrou a luz. Atai a vítima da festa com cordas até as pontas do altar. Tu és meu Deus, e eu te louvarei. Tu és o meu Deus, e eu te exaltarei. Louvai ao Senhor porque Ele é bom, porque a sua benignidade dura para sempre. Que salmo maravilhoso. Ore comigo neste momento. Deus Todo-Poderoso, abençoa esta aula e nós vamos estar aqui compartilhando com todos aqueles, meu Pai, que nos acompanham através deste vídeo. Que o Senhor possa edificar, possa falar ao coração de cada um deles e possa nos dirigir através do Teu Espírito e esclarecer a cada dia a Tua palavra a todos nós. Em nome de Jesus, amém. Pegue aí a sua Bíblia e a sua lição e abra na lição de número 10. A nossa introdução diz assim: o estudo do Salmo 118 destaca a relevância de exaltarmos o caráter de Deus, confiarmos nele em todo o tempo e testemunharmos os seus maravilhosos feitos. É isso que está destacado no Salmo 118 e é o que nós vamos aprender nesta lição, que tem como primeiro ponto louvor como resultado da confiança. Queridos, quando nós falamos de louvor, não estamos falando propriamente de música, que tem a ver também, mas estamos falando de elogiar, falando de exaltar a pessoa de Deus. Isso é louvor, é mostrar todo o nosso amor e o nosso apreço por Deus. Vivemos num mundo que o homem tem sido o foco e o centro das coisas. Nós vemos livros espalhados aí pelo mundo de autoajuda, mas o que nós de fato precisamos é da ajuda do alto, a ajuda que vem de Deus. Essa sim nos fortalece. Assim como está aqui, bem desenhadinho, uma mão puxando a outra, assim Deus, Ele nos sustenta. E quando louvamos a Deus, isso mostra
o resultado da nossa confiança que nós temos para com o nosso Deus. O 1.1 diz parte integrante dos salmos. Esses salmos, irmãos, eles estão compostos nos salmos chamados de Halel, que significa louvor. Um grupo de salmos são identificados como salmos de Halel, que vai do 113 ao 118. Nós vemos algumas características dos salmos na lição de número 1, né? Você que nos acompanha desde o início, se não você vai e procura aí o vídeo que fala da lição de número 1, que nós vamos falar das divisões e características dos salmos, os significados de Selá, Miquitão, as divisões, né, que foram divididos os salmos em alguns livros, os compositores, né, quem Deus usou para compor este livro dos salmos. Então ele está neste grupo dos Haleus. Os judeus identificam o Salmo 136 como o grande Halel, ou seja, o grande salmo que exalta e louva, né, a pessoa de Deus. Então, pegue aí o Salmo 136 na sua casa, após ouvir a lição, o vídeo, né? Depois de deixar o seu like, de deixar o seu comentário, né? De nos ajudar, a nos estimular a continuarmos neste trabalho de ministrarmos a palavra de Deus, trazendo edificação para a sua vida. Então estes salmos eram os salmos das peregrinações, onde as pessoas subiam para as festas, né? Como a festa da Páscoa, Pentecoste, que é a festa das cabanas, que é a mesma das tendas, a festa da dedicação. Era um momento de celebrar a Deus. Então eles iam agradecendo a Deus pelos seus feitos. E vários destes salmos encontrados na Bíblia, nós vamos ver os feitos que Deus realizou, coisas maravilhosas que estimulam a nossa fé, que nos fazem querer a cada dia mais servir ao Senhor nosso Deus. Então, quando nós lembramos dos feitos do Senhor, nós somos levados a aumentar a nossa fé nele, a aumentar a nossa confiança no Senhor. Então, quando nós vemos o que Deus realizou e quão grande é esse nosso Deus, nós somos levados pela fé a confiarmos cada dia mais no Senhor. Então eles iam festejar o Senhor, então eles iam com um coração grato, um coração jubiloso, exaltando a pessoa do Senhor. 1.2, o título, segundo a Bíblia de Estudo da Fé. O Salmo 118 não tem nenhum título que apresente uma ocasião histórica para sua composição. Mas há várias, você pode acompanhar a lição e você vai ver que há várias linhas de pensamentos, que até o autor aqui da lição cita algumas, sobre a reconstrução do templo, sobre a volta do cativeiro e uma série de livramentos que Deus fez, como de Davi em batalhas, mas não sabemos de fato em que momento foi escrito este salmo, mas o que podemos deduzir é que este salmo mostra os grandes feitos do Senhor, né? Que nós devemos louvar ao Senhor pelos seus grandes feitos, mas principalmente pela sua pessoa, pelo seu caráter, por aquilo que Deus ele é. Então Deus ele é e ele age, ele é o Deus Todo-Poderoso, que agiu no passado, que age agora e que agirá no futuro, porque Deus é o mesmo ontem, hoje o será eternamente. Então nós não vemos bem em cima dos salmos nem um título, porque muitos salmos têm uma orientação para quem foi escrito, né? Para o cantor-mor, como deve ser cantado, como é a melodia, ou por um acontecimento que marcou a composição deste salmo, mas não temos nenhum título, aquele título em itálico que faz parte dos originais, diferente dos que estão em negrito na Bíblia, que isso foi feito pelos editores para facilitar o entendimento daquilo que o salmo está falando. Certo? 1.3, um salmo que expressa gratidão. E é uma das coisas que eu quero focar esse ponto 3. Porque nós estamos falando que o louvor como resultado da confiança. Nós vemos que esses salmos integram
os salmos chamados de Halel. Nós falamos um pouco sobre o título, bem resumido, e agora nós estamos falando sobre um salmo que expressa gratidão. Porque quando louvamos a Deus, isso é um resultado da nossa confiança nele, mostra que nós confiamos nele. E este salmo expressa esta gratidão, esta adoração, este louvor ao Senhor. Percebemos ao longo dos versos que compõem o Salmo 118 que o salmista procurou expressar sua gratidão a Deus, rendendo a Ele graças em decorrência da sua bondade. Então você vai ver ele exaltando a bondade de Deus. É o que nós vamos ver no ponto 2, o caráter de Deus. E uma das coisas que fazem parte do caráter de Deus é a sua bondade. Então, ao longo de todo esse salmo, ele vai exaltar a bondade de Deus. E ele procurou externar isso através deste salmo em agradecimento a Deus por tudo que o Senhor faz e por tudo aquilo que ele é. Aí ele prossegue dizendo: louvando a benignidade e ressaltando os livramentos e a salvação, alcançada por meio da ação de Deus, bem dizendo o fato de que Deus é aquele que fortalece. Então nós vemos aqui três destaques. Louvando a benignidade, ele faz um louvor à benignidade de Deus. É o que nós vamos ver no ponto 2, que nós vamos falar também que Deus é bom e a sua benignidade nós vamos estar explicando mais no ponto 2, no tópico 2. Ressaltando os livramentos. Ele faz um destaque aos livramentos de Deus. Em um dos versículos que nós lemos, nós vemos uma transcrição bem clara do cântico de Moisés ao Senhor. Aqui no versículo 14 do Salmo 118, que diz assim: o Senhor é minha força e o meu cântico, porque Ele me salvou. É muito parecido, para não dizer idêntico, ao cântico de Moisés, quando o Senhor deu aquela grande vitória na travessia do Mar Vermelho. E muitos dos salmos relembram esses grandes feitos do Senhor, para estimular a fé, a gratidão, mostrar que Deus opera em todo momento e que não há nada impossível para o nosso Deus. Então, devemos sempre louvar ao Senhor por causa que Ele é benigno e porque Ele nos livra de tantas coisas. Quantas vezes você já passou por uma situação e Deus livrou? Outras que nós nem percebemos o livramento de Deus. De acidentes, de assaltos, de uma série de coisas que Deus está agindo e muitas das vezes nós não percebemos. E a salvação alcançada por meio da ação de Deus. É um motivo de nós louvarmos, porque Deus é o Deus que salva. A palavra do Senhor diz, o Senhor falando: fora de mim não há Salvador, e só há um mediador entre Deus e os homens, e esta pessoa é Jesus Cristo, nosso Senhor. Ao agradecer e louvar o Senhor, o salmista expressa seu amor a Deus de forma pura, sem fingimento e desinteressado. Ralph Alexander diz: a ação de graças acompanha o louvor, pois quando alguém declara os atributos e obras de Deus, não pode deixar de ser agradecido por isso. O louvor conduz regularmente à ação de graças em tempos tão difíceis. É importante ser enfatizada a atitude de gratidão a Deus. Então, quando nós mostramos os feitos do Senhor, quando nós reconhecemos os atributos de Deus e toda a sua obra, nós vamos estar expressando desta feita a nossa gratidão a Ele, que a ação de graças nada mais é
do que a gratidão por tudo que Deus é e por tudo que Deus faz, por tudo que Deus fez e por tudo que Deus irá fazer. Romanos 1:21. Notar este texto, que diz assim: conheceram a Deus, mas não glorificaram e nem lhe deram graças, falando da depravação moral do homem, a falta de reconhecer a Deus. Porque quando negamos a bondade de Deus, estamos negando o próprio Deus. Quando achamos que Deus é mau, nós estamos negando um atributo de Deus, que é a bondade. Deus é bom em todo tempo, e em todo tempo Deus é bom. Então, quando achamos que Deus é mau, nós estamos negando algo que faz parte dele, um atributo de Deus, que é a sua bondade. Não podemos fazer isso, não podemos cair neste erro, irmãos. Como as pessoas que se afastam de Deus, descrito em Romanos capítulo 1, que se afastam de Deus por não reconhecerem a grandiosidade deste Deus e a sua grande bondade e misericórdia. Todo aquele que está em Cristo precisa ter uma contínua atitude de gratidão ao Senhor. Você pega aí a sua Bíblia, confira isso em Filipenses, em Colossenses, está aí a referência. O próprio Senhor Jesus expressou gratidão, orando, reconhecendo a pessoa maravilhosa do Pai. Meus amados irmãos, este texto de Romanos que nós vemos no capítulo 1, versículo 21, em um mundo social edificado em torno das ideias de favor e honra, a gratidão, meus queridos, era uma das piores transgressões, a ingratidão. Expressar gratidão e honra era dever esperado de quem recebesse algum presente. E não é diferente hoje, apesar que muitas pessoas perderam este costume e acabam sendo ingratas, acabam não reconhecendo e honrando as pessoas que os ajudam, que estendem as mãos. E quem é como Deus para estender as mãos para nos ajudar? Ninguém. Ninguém. Salmo 46 fala que Deus é o nosso refúgio, fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Ele que estende as mãos para nós. Como num dos Salmos, se eu não me engano, 121, se eu estiver errado me corrija. Elevo meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor. A salvação, ela vem de Deus. A salvação, ela vem do Senhor. Ela não vem do monte, ela não vem do homem, ela vem de Deus. 2.2, o caráter de Deus. Agora nós vamos entrar em um ponto crucial deste salmo. O Salmo 118 é um convite para o povo de Israel, para que o povo de Israel verbalizasse sua gratidão ao Senhor, em decorrência das características que compõem o seu caráter. Bondade, benignidade e o Deus que escuta. Qual a diferença de bondade e benignidade? Bondade é praticar o bem. E benigno, ou a benignidade, é ser incapaz de praticar o mal. Deus, ele só faz o bem. Por isso ele é bom. Ele é benigno porque ele é incapaz de praticar o mal. Ele é bom porque pratica o bem. E é benigno porque é incapaz de praticar o mal. Nem um mal vem de Deus. Não no conceito humano como nós pensamos. Quando Deus age, ele está agindo com a sua justiça pura e santa. Seja para absorver alguém, como para condenar. Deus é justo e não pratica o mal. Ele é bom. E é isso que é ressaltado no Salmo 118.
O primeiro versículo diz assim, ó, louvai ao Senhor porque Ele é bom, porque a sua benignidade dura para sempre. E ele encerra o Salmo no versículo 29 dizendo, louvai ao Senhor porque Ele é bom, porque a sua benignidade dura para sempre. Ele repete para mostrar aos que estão ouvindo que Deus, Ele é bom e é benigno, que Deus, Ele é maravilhoso. Louvei ao Senhor, porque Ele é bom. Lá em Marcos capítulo 10, versículo 17 a 27, nós vamos ver Jesus sendo inquirido por algumas pessoas. Bom mestre, aí ele diz, bom, só existe um, que é Deus. Se você reconhece que eu sou Deus, eu sou bom. Mas sou apenas um mestre, então, meu querido, só Deus é bom. Entendeu o que Jesus está falando? Jesus é Deus, então Ele é bom. Mas aquela pessoa que se aproximou dele não estava reconhecendo como Deus. E quantas pessoas tentam se aproximar de Deus, mas não reconhecem a sua bondade. Deus é bom, acabou-se, ponto final. Ele é bom. A bondade é o mais elevado princípio moral de Deus. Ao qualificá-lo como bom, informa-nos que nele não há defeitos. Não há. Tudo que Deus faz é perfeito. Ele é bom, porque Ele é misericordioso. Ele é bom, porque tudo que Ele faz é perfeito. Deus é bom por natureza e bom no que faz. Ele fala aqui no último parágrafo, tô que eu marcando para você, ó. Strong fala assim: a bondade é o princípio eterno da natureza de Deus, que o leva a comunicar sua própria vida e bênção aos que são semelhantes a Ele, no caráter moral. Olha como Deus é. Ele compartilha a sua natureza conosco. Nós não somos bons por natureza, mas porque acreditamos em Deus e Ele está em nós. Através do seu Espírito Santo, Ele nos faz praticar o bem e nos faz também ser benignos. Nos dá capacidade de evitarmos praticar o mal. Você não simplesmente faz coisas boas porque você é bom. Todo homem é mau. A Bíblia diz que não há um justo sequer, não há quem busca a Deus, não há quem faça o bem. Todos se desviaram e todos estão destituídos e carecem da glória de Deus. Então, se você pratica o bem, é porque Deus está comunicando este atributo dele com você. Não há maldade em Deus, não há defeito em Deus. Deus, ele é perfeito. Quer alguém perfeito como exemplo? É Deus. É o caráter de Deus. Amém? Então, o segundo ponto, que é o 2.2, louvai ao Senhor, porque a sua benignidade dura para sempre. Nós já vimos o que é benigno, mas eu quero destacar aqui duas palavras que são sinônimas, né, que muitas das vezes é feita a interpretação da Bíblia para a nossa língua e acabam usando essas duas palavras, que é misericórdia e graça, que tem biblicamente o mesmo sentido da bondade. Quando praticamos o bem, nós estamos sendo misericordiosos com as pessoas. E nós estamos praticando graça, porque graça é favor imerecido. E misericórdia significa miserável coração. Deus, na sua eterna misericórdia e amor, nos aceita no seu coração. E quando temos misericórdia das pessoas, nós, mesmo sendo miseráveis, carentes de Deus, mas nós estamos retribuindo aquilo que Deus fez e faz por nós. E
estamos fazendo o bem para as pessoas sem esperar nada em troca. É graça, favor imerecido. Por que ele está me ajudando? Porque eu quero lhe ajudar, mas eu nunca te fiz o bem. Não importa. Então assim que o cristão deve ser. Não ajudar as pessoas esperando a receber algo em troca. Deus é assim. A Bíblia diz que Deus é bom até para com os maus. Já vimos em lições anteriores aí do livro de Salmos, citando esta passagem. Ele é bom e acabou-se. Se nós, Jesus falou, sendo maus, sabemos dar boas dádivas aos nossos filhos, imagine o Pai, não dará aquilo que nós o pedirmos, né? 2.3, meus queridos. O Senhor é aquele que escuta. Deus não é surdo. No livro do profeta Isaías, Deus fala através do profeta que os seus ouvidos não estão tapados ou agravados para que não possam ouvir, nem a sua mão encolhida para que não possa abençoar. Então Deus, ele escuta. João, ele fala na sua primeira epístola de João, que tudo aquilo que pedirmos segundo a sua vontade, não a minha, a vontade de Deus, ele vai nos ouvir e vai nos responder. Ele diz: se cremos que ele nos ouve, cremos também que ele responde. Deus ouve ou não ouve? Ouve. Deus escuta. Então, se ele escuta, se for da vontade dele, a nossa vontade estiver dentro da vontade dele, vai acontecer. Às vezes não acontece porque a nossa vontade não é a vontade de Deus, não está dentro do centro da vontade de Deus. Nós queremos o bom, mas Deus quer o melhor, o excelente. Amém? Então é melhor a vontade de Deus do que a nossa vontade. Podemos clamar com confiança e perseverança. Deixa eu voltar um pouco, passou. Aqui o parágrafo que eu quero falar para você. Aqui, ó, último parágrafo. Podemos clamar com confiança e perseverança, pois Deus, nosso Pai, não é mau e nem injusto. Então clame com confiança e perseverança, porque Deus não vai agir com justiça com você e nem com maldade, porque Ele é bom e porque Ele é benigno, e a sua benignidade dura só um dia, 2 dias, 3 dias, não. Dura para sempre. Amém? Ponto 3. O agir de Deus. 3.1. Aquele que concede luz. Olha como Deus age. Deus é aquele que concede luz. Quero falar aqui neste parágrafo aqui, só me acompanha aqui. O termo luz, no hebraico, pode indicar, entre outras ideias, iluminar, brilhar e ser iluminado. Deus é aquele que concede luz, como está no versículo 27. Ele é aquele que nos ilumina. Ele é aquele que abre o nosso entendimento. Ele é aquele que nos tira das trevas, como ele fez, né? E nos transportou para o reino do Filho do seu amor, para a luz, porque Deus é luz, a Bíblia diz, e nele não há trevas. Primeira epístola de João também. Então, Deus nos ilumina para fazermos o bem, porque se Ele é luz, nós servirmos a Ele, vamos ser luz. Jesus disse: vós sois a luz do mundo, porque Deus é luz. E se Ele é luz, nós somos luz também. E a luz, ela tem que brilhar. Está aqui, 1 de Pedro 2,9. Encontramos que Deus nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. As trevas do pecado, Deus nos tirou. Vamos ver o que Chaplin, o comentarista, diz. Ele nos deu a luz, fazendo o seu rosto brilhar sobre nós. Oh, glória! Assim como Moisés subiu no monte, quando voltou, tiveram que colocar um pano sobre o seu rosto, o véu, porque o seu rosto brilhava e ninguém podia fitar os olhos em Moisés.
Deus nos ilumina quando olhamos para Ele. A Bíblia diz, e olharam para Ele, e foram iluminados. Olhe para Deus, você será iluminado. E você vai praticar o bem, a bondade, a benignidade, a misericórdia, a graça. Para isso que Deus nos chamou. Deus nos chamou para ser rico, para ser milionário, para ter isso ou aquilo. Ainda que Ele nos abençoe, sim, porque Deus Ele é bom. Mas acima de tudo, Ele quer que nós viemos a refletir o seu caráter. Que as pessoas possam ver Deus em nós. O 3.2, aquele que dá força. Olha, Deus concede luz e Deus é aquele que dá força. Vamos ver o último parágrafo aqui, ó. Quando? Aqui, ó, grifei. Quando procuramos nos fortalecer em Deus, indubitavelmente seremos vitoriosos diante dos dardos e armadilhas que são preparadas para a nossa destruição. Então nós precisamos estar fortalecidos em Deus. Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Efésios 6. Para poder vencerdes os dardos inflamáveis do maligno, as astutas ciladas, as artimanhas do inimigo, nós precisamos da força em Deus. A Bíblia diz assim, num dos salmos diz, né? Uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome poderoso do Senhor, porque Ele é a nossa força. A Bíblia diz, Salmo 46, Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Ele é que nos estende as mãos. Como o salmista mesmo fala nesse salmo, ele estendeu as suas mãos e me tirou do charco de lodo. Me colocou num lugar bom, num lugar amplo. Por quê? Por causa da sua mão poderosa, a sua força. A força não está nos Jedi do Star Wars, não está no homem, não está em ninguém, mas a força está em Deus. Então receba essa palavra, seja fortalecido pelo Senhor. Seja fortalecido por este Deus tão maravilhoso. Você está sentindo para baixo, deprimido, triste? Oi? Existe um Deus que te ama e a sua mão é forte para te tirar onde você estiver. No mais profundo pecado, no lodo do pecado, na escuridão, o Senhor tem o poder de te arrancar de lá. O 3.3, a pedra angular. O Salmo diz, a pedra que os construtores rejeitaram veio ser esta a pedra de esquina, a pedra angular. Está aqui no versículo 22. O salmista declara no verso 22, que a pedra que os edificadores rejeitaram tornou-se a cabeça de esquina. A pedra de esquina, ou pedra angular, é aquela que une duas paredes de um edifício. A pedra angular também se refere à pedra mais importante, a pedra de arremate, a pedra-chave numa construção. É o alicerce, é a base. Na visão do sonho de Nabucodonosor, que ele vê aquela estátua, os grandes 4 impérios, e o último que se levantará pelo domínio do anticristo. Ele viu uma pedra pequena sendo lançada do céu, que veio sobre aquela estátua e jogou ela abaixo e a destruiu. E aquela pedra foi crescendo. Aquela pedra é Cristo. Cristo é aquela rocha que foi ferida lá em Meribá, quando Deus disse, toca na pedra, mas pela pressão que Moisés estava sofrendo por causa do povo, ele feriu a rocha. E por isso ele não pôde entrar na terra prometida. Aquela rocha é Cristo, ferida na cruz do Calvário por nós, mas que dele emana água viva. Como ele disse para a mulher no poço de Jacó, que ele tinha água viva para ela, que ele tinha uma água que ela nunca mais teria sede. Como também no último grande dia da festa, o Senhor se pôs em pé e disse, quem tem sede, vem a mim e beba. E quem crê em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva fluirão
do seu ventre, do seu ser, para jorrar para a vida eterna. Ele é a pedra. Os construtores rejeitaram. Cristo mesmo usa esta passagem para ele. Os construtores foram religiosos que se apoiaram na religião, mas não se apoiaram na pedra. Você está apoiado aonde? Na religião? Você está apoiado na política? Você está apoiado no dinheiro? Você está apoiado nas pessoas? Você está apoiado nos seus conceitos filosóficos? Você está apoiado no seu estudo? Você está apoiado na sua capacidade de falar? Você está apoiado em quê? Você precisa estar apoiado em Cristo, a pedra de esquina, a pedra angular, a pedra que sustenta. Porque se esta pedra não estiver no teu edifício da tua vida, a tua casa pode cair, pode ruir. O próprio Jesus disse que quem não ouve e pratica a sua palavra é como um homem que fez a sua casa num alicerce de areia, e veio o vento, a tempestade, o rio e levou tudo abaixo. Mas aquele que ouve e pratica a sua palavra, ele o compara como aquele que edificou a sua casa na rocha, na pedra. Veio o vento, veio a tempestade, veio tudo, e aquela casa continuou de pé. Você está firmado em quê? Em Cristo, na sua palavra, na pessoa dele, na sua bondade, na sua benignidade. Você crê que Deus, ele escuta? Você crê no agir de Deus? Você crê que Deus concede luz, que Deus concede força? Creia. O Senhor te fortalece. Esteja firme nele. Rejeite tudo aquilo que não veio de Deus e se apoie nele. Porque Deus é bom em todo tempo Deus é bom. Louvai ao Senhor porque ele é bom, porque a sua benignidade dura para sempre. Qual é o motivo que eu tenho de louvar a Deus? Estou passando pela luta, estou passando pela prova, estou passando pela dificuldade. Eu me lembro aqui, para encerrar, fazer a conclusão de Paulo e Silas na prisão, depois de apanhar, sofrendo. Aí vai chegando às meia-noite e eles começam a louvar ao Senhor. Que motivo aqueles homens tinham para louvar a Deus? Estavam com as costas ardendo de tanto apanhar. Amarrados, presos, correntados. Mas dentro deles havia uma fé, uma confiança muito grande em Deus. Porque ele não olhava para a dificuldade, não olhavam para aquilo que estavam passando, estavam olhando para Deus. O seu foco estava em Deus, a sua fé estava em Deus. Quando nós não focamos em Deus, quando nós temos Ele como nossa pedra de esquina, nossa pedra angular, quando duvidamos da bondade e da misericórdia de Deus, quando duvidamos que Deus é benigno, quando achamos que Deus não pode fazer, a nossa fé naufraga e nós começamos a definhar na nossa vida e na nossa caminhada cristã. Nós não podemos perder o foco em Deus. Aqueles homens sabiam que tudo que eles estavam passando era por causa do nome de Cristo, que Cristo jamais o havia abandonado e que o próprio Senhor havia falado que eles haveriam de passar, que nós haveremos de passar e que nós passamos, todos aqueles que servem ao Senhor, por momentos difíceis, o dia mau, pelas dificuldades. Mas se estivermos no centro da vontade de Deus, Ele nos exaltará. Veio ali aquele grande terremoto, aqueles homens foram libertos, houve salvação na vida daquele carcereiro. Deus operou, Deus agiu, Deus fez maravilhas e tirou aqueles homens daquela prisão. Deus quer tirar da prisão. Deus quer tirar da incredulidade. Deus está dizendo, olha para mim, eu quero te iluminar. Quero ser a tua pedra de esquina. Ei, eu sou bom. Eu cuido de ti. Olha para mim e a tua fé aumentará. Para de olhar para o homem, olhe para Deus. Que Deus te abençoe em Cristo Jesus e faça resplandecer a sua luz sobre você. Ore comigo. Senhor, alcança essa pessoa que neste momento, meu Pai, meditou, refletiu, meu Deus, no estudo desta lição. Que o Senhor abençoe a sua vida, a sua família. Que o Senhor prospere tudo aquilo que ela fizer com promessa que está no Salmo de número 1. Mas que também ela se encaixe nessa promessa, possa meditar na Tua palavra de dia e de noite, e possa ser como a árvore plantada, a árvore frutífera, Senhor, que dá o seu fruto na estação própria, e tudo quanto fizer prosperará. Como promessa, nós tomamos posse da Tua palavra, que o Senhor abençoe a todos em nome de Jesus. Amém. Agradeço a você que nos acompanhou neste vídeo, que Deus em Cristo te abençoe.
Não esqueça mais uma vez de deixar o seu like, o seu comentário, de compartilhar este vídeo para que outras pessoas sejam alcançadas e edificadas. Compartilhe no grupo do WhatsApp, né, do Telegram e de outras mídias. Que Deus te abençoe. Muito obrigado.